Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h39. Olá, muito bom dia para você. Quinta-feira, 25 de abril do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Vamos então aos principais destaques desta edição. Jornal Verde Vale. Mais de 40% já declararam o Imposto de Renda 2024. Leilão do Detran terá quase 2.000 veículos. Google passará a vetar anúncio político em buscas e o YouTube após regra eleitoral do TSE. Locais de prova do concurso unificado podem ser acessados a partir desta quinta-feira. Servidores querem assinar aumento de benefícios em reunião com o governo. Concurso unificado terá forte esquema de segurança em todo o país. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h41. Uma ótima manhã de quinta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, a Receita Federal já recebeu 17.337.749 declarações até a última terça-feira. Isso equivale a 40,3% das 43 bilhões de declarações esperadas para este ano. O prazo de entrega da declaração começou no dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio. O novo intervalo, segundo a Receita, foi necessário para que todos os contribuintes tenham acesso à declaração pré-preenchida, que é enviada 2 semanas após a entrega dos informes de rendimentos pelos empregadores, pelos planos de saúde e pelas instituições financeiras. Segundo a Receita Federal, 75,7% das declarações entregues até agora terão direito a receber restituição, enquanto que 13,8% terão que pagar imposto de renda e 10,4% não tem imposto nem a pagar e nem a receber. E o governo federal arrecadou 190,6 bilhões de reais em impostos, contribuições e demais receitas em março, segundo a Receita Federal. O resultado representa um aumento real de 7,22% na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando a arrecadação somou 177,7 bilhões, valor esse corrigido pela inflação. Essa foi a maior arrecadação já registrada para os meses de março, desde o início da série histórica iniciada há quase 30 anos, em 1995. A alta na arrecadação foi impulsionada pela tributação de fundos exclusivos e pelo aumento na arrecadação do PIS, PASEP e CONFINS. 6h43, governo entrega propostas no Congresso Nacional com as regras para a reforma tributária. Vamos saber dos detalhes dessa entrega com Yuri Hudson. O governo federal entregou nesta quarta-feira aos presidentes da Câmara e do Senado o projeto de lei que propõe a regulamentação da reforma tributária. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi pessoalmente ao Congresso entregar os projetos ao presidente Arthur Lira e a Rodrigo Pacheco. São 3 textos, 2 projetos de lei complementar e um projeto de lei ordinária. Até o fechamento desta reportagem, a Fazenda não havia divulgado a íntegra das propostas. Mas, pelos números adiantados por Fernando Haddad, o Legislativo terá um longo trabalho pela frente. As pessoas podem se assustar um pouco, são 300 páginas e 500 artigos, mas isso substitui uma infinidade de leis que estão sendo revogadas e substituídas por um sistema tributário que será um dos mais modernos do mundo. Esse projeto complementar trata de fato da regulamentação da proposta. A PEC da reforma, aprovada no ano passado, cria as diretrizes sobre o novo sistema tributário. E essa regulamentação diz, na prática, como ela vai funcionar.
De acordo com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, o tema será a prioridade do Legislativo, apesar do ano eleitoral. O presidente Arthur Lira cuidará de dar agilidade na Câmara dos Deputados, assim como eu no Senado também cuidarei de dar agilidade. Mesmo sendo um ano eleitoral, nós teremos todo o compromisso para ainda esse ano, assim como fizemos com a emenda constitucional no ano passado, entregarmos para a sociedade brasileira essa lei aprovada para poder termos, enfim, uma reforma tributária no nosso país com um sistema de arrecadação mais justo. A regulamentação trata sobre as especificações comuns ao Imposto sobre Bens e Serviços e também sobre a contribuição sobre bens e serviços. E terá a definição de todos os regimes específicos e diferenciados dos tributos federais, dos estados e dos municípios, além de falar sobre o imposto seletivo ou imposto do pecado. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h45. E o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, o TCM, e a Prefeitura de Goiânia dialogam por um acordo para evitar que a Comurg seja declarada oficialmente dependente da administração. Na proposta de lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem, enviado à Câmara na semana passada, a possibilidade é tratada como risco fiscal para o próximo ano. Nos bastidores, o entendimento é que a situação poderia provocar um impacto desastroso nas contas para essa e para as próximas gestões. Isso ocorreria porque todas as dívidas da companhia passariam a ser de responsabilidade direta da administração municipal, inclusive a folha de pagamento. Diante disso, há um estudo para que seja firmado um termo de ajustamento de gestão entre o tribunal e a prefeitura da capital. E o senador e pré-candidato a prefeito de Goiânia, Vanderlan Cardoso, fechou com a agência Cantagalo dos publicitários Renato Monteiro e Úrsula Cabral o marketing da pré-campanha na capital e em Senador Canedo, onde sua mulher e suplente de senador Isaura Cardoso é pré-candidata. O contrato foi confirmado pelo senador e reforça sua disposição de levar adiante a sua pré-candidatura, mesmo com as pressões do pré-candidato do União Brasil e presidente da FIEG, Sandro Babel, além do setor empresarial, para que ele saia da disputa. O governador Ronaldo Caiado defendeu ontem em Brasília a mobilização dos governadores, principalmente junto ao Senado, para evitar maiores prejuízos com a regulamentação da reforma tributária. Entre as preocupações compartilhadas estão a possibilidade de duplicidade de tributos e a concentração excessiva de poder pelo governo federal. O posicionamento de Caiado foi dado durante a Assembleia dos Governadores do Consórcio Brasil Central, com a participação do Comitê Nacional de Secretários da Fazenda, Finanças, Receita, Tributação e Economia dos estados e também do Distrito Federal. 6h47, por falar em Caiado, o governador implementou o programa de eficiência energética aqui no estado, com o objetivo de economizar 25 milhões de reais por ano. Vamos saber os detalhes deste programa com a Juliana Carnevale. Com meta de economizar 25 milhões de reais por ano, o governador Ronaldo Caiado lançou o programa de eficiência energética do governo de Goiás. O programa vai priorizar o uso de energias renováveis e implementar ações de eficiência energética para reduzir gastos em todas as unidades do poder público estadual. Com a implementação do programa, Goiás será referência nacional, com uso inteligente e responsável de energia elétrica. A meta é gerar uma economia superior a 20% no gasto com fornecimento. Para o governador Ronaldo Caiado, o programa coloca Goiás na vanguarda da produção de energia e dá mais um passo em políticas modernas no respeito ao meio ambiente e de economia para o estado. É um trabalho que está sendo construído, resguardando e deixando Goiás sempre num patamar que pode chegar e pode avaliar as políticas que nós tomamos aqui, que são políticas as mais modernas em termos de respeito ao meio ambiente e de economia para o estado. Aquilo ali foi interessante ter sido colocado porque foi feito um comparativo. Você construir 11 escolas em tempo integral, você construir 5 novas clínicas, ou você alugar 2.695 carros. Tudo isso pode ser feito de um gesto aqui, que além de priorizar a produção em Goiás, tá certo? Nós estamos conseguindo diminuir o custo do estado
que poderá, com esse dinheiro, construir uma das 3 alternativas. Ou policlínicas, ou escolas, ou aluguel de carros para nossas forças de segurança e da administração direta. O objetivo do programa de eficiência energética é que o estado seja abastecido 100% com fontes de energia renovável. A economia se dará por meio de aquisição, via licitação, de energia proveniente de fontes limpas, como placas fotovoltaicas e pequenas centrais hidrelétricas, que têm custo menor. A empresa que oferecer o maior desconto e o menor preço na venda ganhará a concorrência. A previsão é de economizar 125 milhões de reais em 5 anos. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h50 agora. E com gols dos brasileiros Chico da Costa e Bruno Sávio, o Bolívar venceu por 2-1 o Flamengo e acabou com a invencibilidade do time rubro-negro em 2024. Chico abriu o placar com 1 minuto de jogo, Vinha conseguiu o empate logo na sequência, mas os bolivianos chegaram à vitória num erro coletivo e começou no campo de ataque do Flamengo no segundo tempo. O Flamengo agora volta a jogar pela Libertadores no próximo dia 7 contra o Palestino no Chile, às 21 horas, horário de Brasília. Pelo Brasileirão, a equipe enfrenta o Botafogo no domingo às 11 horas da manhã no Maracanã. E a comemoração de Abel Ferreira traduz a história do Palmeiras em Quito, no Equador. Dominado no primeiro tempo, viu a equipe do Independente del Valle abrir 2-0 com Kendi Pares e Royos, mas ressurgiu da segunda etapa com gols de Endrick, Lázaro e Luiz Guilherme para buscar a virada por 3-2 e manter a liderança do Grupo F na Libertadores deste ano. Com a vitória, o Palmeiras chegou a 7 pontos e mantém a liderança do Grupo F com vantagem de 3 pontos em relação ao próprio Del Valle. O Liverpool do Uruguai aparece em seguida com 4 pontos e o São Lourenço em último com 1 ponto. O Palmeiras entra em campo novamente na segunda-feira no confronto diante do São Paulo pela 4ª rodada da Série A do Brasileirão. Já na Libertadores, só volta a jogar no dia 9 de maio, quando visita o Liverpool no Uruguai. Jornal Verde Vale. Agronegócios. A produção canavieira de Goiás deve bater recorde na safra 24-25. A estimativa é que a moagem no estado atinja 79 milhões de toneladas, ante 76 milhões da safra passada. A projeção é da SCA Brasil, empresa especializada no mercado físico de biocombustíveis. Isso graças ao forte investimento em ampliação e renovação dos canaviais goianos. No mesmo período comparativo, também haverá crescimento na produção de açúcar, com o direcionamento da cana para a produção da commodity saltando de 26% para 32%. E o mercado físico do boi gordo voltou a registrar preços acomodados ao longo da cadeia produtiva. Segundo o analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias, essa dinâmica é válida para os estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e Minas Gerais. Mato Grosso e Tocantins contam com as negociações acima da referência média, com os frigoríficos atuantes nesses estados encontrando maior dificuldade na composição das suas escalas de abate. Lembrando que o bom volume de chuvas permitiu a cadência das negociações durante o mês de abril, oferecendo sustentação aos preços em grande parte do país. Vamos então aos preços da arroba do boi gordo no fechamento do mercado nesta quarta-feira. Em São Paulo, capital, a referência média para a arroba do boi ficou em R$233. Em Goiânia, a indicação foi de R$217. Já em Uberaba, Minas Gerais, o preço teve R$223. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, essa mesma arroba foi indicada a R$225. E em Cuiabá, no Mato Grosso, a arroba ficou indicada a R$213. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h07, já de volta com o Jornal Verde Vale desta quinta-feira, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, os candidatos que se inscreveram no concurso nacional unificado vão poder acessar os locais de prova a partir das 10 horas da manhã desta quinta-feira.
O documento estará disponível na área do candidato, mesma página que a pessoa utilizou para fazer a inscrição. Para acessar é preciso fazer o login com os dados da conta gov.br. Além do local, o cartão de confirmação ainda conta com outras informações, como número de inscrição ou registros de atendimento especializado, caso seja necessário. As provas acontecem no dia 5 de maio, em 228 cidades do país, nos turnos matutino e vespertino. O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos recomenda que o público leve o documento no dia do certame. O coordenador-geral de logística do CNPU, Alexandre Ratamal, reforça a importância dos candidatos checarem todas as informações do cartão. Em caso de correções do cartão de confirmação, os candidatos devem entrar em contato com a Fundação Sesgran Rio pelo fone 0800 701 2028. E o número de crianças brasileiras menores de 1 ano desprotegidas contra a poliomielite, doença causadora da paralisia infantil, caiu em 2023, segundo dados divulgados nesta última terça-feira pela Unicef. Em 2022, 243 mil crianças, entre 2.560.000 de nascidos, não receberam a primeira dose contra a polio. No ano passado, quando foram 2.420.000 nascidos, o número de bebês que não foram protegidos caiu para 152.500. A redução no número de crianças vulneráveis à doença é consequência da retomada da cobertura vacinal após sucessivos anos de queda. O presidente da Câmara, Arthur Lira, nega a pauta bomba e diz que divergência é positiva entre os poderes. Vamos saber dessa positividade com Yuri Hudson. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou nesta quarta-feira que não há nenhuma pauta bomba contra o governo federal. Assim como Lula, Lira acenou para um período de trégua. Na segunda, em entrevista ao Conversa com Bial, ele admitiu ter errado ao chamar o ministro de Relações Institucionais do governo, Alexandre Padilha, de incompetente. Apesar disso, manteve as críticas ao chefe da articulação política do governo. Nesta quarta, ao falar para uma plateia de empresários, Lira destacou a relação que possui com o governo Lula e avaliou como positivas divergências. Ela elege um presidente progressista e elege, na sua maioria, um Congresso conservador e liberal. E aí a dificuldade de você manter esse equilíbrio, de você se posicionar, de você ter que discutir as matérias com muita profundidade. É por isso que a Câmara e o Senado divergem tanto e muitas vezes convergem, porque é nossa obrigação constitucional em temas de grande relevância. O encontro foi promovido pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. O assunto predominante, regulamentação da reforma tributária. A lei complementar que será apresentada pelo governo e votada pelo Legislativo é que fará as definições da proposta, ou seja, regulamentar alíquotas, setores que terão condições especiais e afins. O presidente da Câmara diz aguardar o texto do Planalto e promete um calendário especial de votação do tema. O vácuo legislativo ele é muito perigoso, porque os anos vão contando, os prazos vão correndo, e daqui a pouco nós vamos ter a efetividade de uma reforma constitucional sem nenhuma previsão de cumprimento. Então nós precisamos regulamentar, nós vamos precisar da ajuda de todos. As diversidades elas vão aparecer e transparecer nas nossas reuniões e discussões. Durante o evento, Arthur Lira voltou a defender a discussão e a aprovação da reforma administrativa. O tema não é bem visto pelo governo Lula, especialmente por tratar de direitos aos servidores públicos. Mesmo com todo o poder colhido ao longo de 2 mandatos de presidente da Câmara, até agora, Lira não conseguiu pautar a proposta. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h12 e as 29 indústrias farmacêuticas do estado de Goiás estão enfrentando um dilema exemplo do que ocorre no setor em todo o Brasil. Fizeram investimentos maciços em torno de 150 milhões de reais em pesquisas e desenvolvimento de novos produtos farmacêuticos para posteriores lançamentos no mercado. Contudo, não podem colocar as máquinas para funcionar, porque estão parados há mais de 2 anos os pedidos de aprovação
de registro dos produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. O presidente executivo do Sindicato das Indústrias Farmacêuticas de Goiás, Marçal Henrique Soares, diz que as indústrias do setor estão travadas. A Prefeitura de Goiânia garante que aumentou os gastos com a saúde pública no ano passado. Segundo o secretário municipal, Wilson Modesto, as despesas com saúde totalizaram 1.954 bilhões em 2023. Desse total, 55,6% provenientes do Tesouro Municipal e o restante repassado pela União e pelo Estado. Polara ressaltou ainda que foram aplicados 21,4% de recursos próprios da Prefeitura em saúde, acima dos 15% previstos pela Constituição. Ele prestou contas na Câmara de Goiânia. Entretanto, o secretário municipal da Saúde não convenceu a maior parte dos vereadores e representantes de profissionais que atuam na área. A presidente da Comissão de Saúde da Câmara, Kátia Maria, questionou sobre o não cumprimento das 128 ações planejadas no Programa Anual de Saúde. O vereador Bill Guerra comentou que, ao percorrer as unidades de saúde, não se observa melhorias. O diretor do Sindicato dos Médicos, Bruno Valente, considerou que a gestão da saúde não está em boas mãos. Disse ainda que há greve por falta de pagamento e falta de insumos nas unidades. Ainda falando de saúde, o Hospital de Uruaçu é reconhecido como referência no tratamento contra o câncer. Essa boa notícia quem nos traz é Maria Paula. O Hospital Estadual do Centro-Oeste Goiano, unidade do Governo de Goiás em Uruaçu, foi habilitado pelo Ministério da Saúde como unidade de assistência de alta complexidade em oncologia. Assinada pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, a portaria anuncia o reconhecimento e estabelece o repasse anual de R$ 5.977.645 à unidade. O recurso, que será transferido em parcelas mensais, será destinado ao custeio de ações e serviços de média e alta complexidade para a atenção à saúde da população. Com a inclusão do hospital, Goiás passa a ter 5 unidades de assistência de alta complexidade em oncologia. Os outros 4 hospitais com títulos são o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás e a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia e o Hospital Evangélico Goiano e a Santa Casa de Misericórdia em Anápolis. A outra unidade oncológica de referência em Goiás, o Hospital de Câncer Araújo Jorge, localizado em Goiânia, é categorizado como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia. Futuramente, Goiás contará ainda com um complexo oncológico de referência ao estado de Goiás, o CORA, em construção nas proximidades do aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. De Goiânia, Maria Paula, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h15. E o Atlético Paranaense venceu Danúbio por 1-0 na noite desta quarta-feira no Estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai, em duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O gol da vitória foi marcado pelo lateral Madson de cabeça no primeiro tempo. Com o triunfo, o Furacão segue na liderança do Grupo E com 100% de aproveitamento. Com a vitória, o Atlético chegou aos 9 pontos e o Danúbio é o segundo colocado, somando agora 4 pontos. E o Botafogo Carioca conquistou a primeira vitória na fase de grupos e respira na Libertadores. O time de Arthur Jorge venceu por 3-1 com 2 gols de Eduardo e 1 de Luiz Henrique. Depois de um primeiro tempo sem brilho e gols, o placar foi todo definido na etapa complementar. Eduardo entrou aos 9 da segunda etapa para substituir Tiquinho Soares e fez 2. Luiz Henrique também deixou dele o primeiro pelo time. O Universitário descontou no último lance do jogo com Olivares. Com a vitória, o Botafogo somou os primeiros 3 pontos, segue na lanterna do grupo, mas tem apenas 2 pontos a menos que o líder Júnior Barranquilla. O Universitário está uma posição à frente com 4 pontos. O Botafogo agora tem clássico diante do Flamengo no próximo domingo às 11 da manhã pelo Brasileirão como próximo compromisso. E só volta a jogar na Libertadores no dia 8 de maio contra a LDU no Newton Santos. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h17. A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, divulgou nesta quarta-feira uma revisão em suas estimativas para as exportações de soja e milho do Brasil em abril de 2024, indicando uma redução nos números previstos. Segundo a ANEC, as exportações brasileiras de soja em grão devem alcançar
13.475.000 toneladas neste mês, representando uma diminuição em relação ao mesmo período do ano anterior, quando as exportações atingiram 14,46 milhões de toneladas. A previsão para o farelo de soja também foi revisada para baixo, com os embarques estimados em 2.443.000 toneladas em abril, em comparação com as 1.742.000 toneladas do ano anterior. Quanto ao milho, a ANEC estima que as exportações brasileiras do cereal atinjam 81.728 toneladas em abril, mostrando uma queda significativa em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram exportadas 166.552 toneladas. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Servidores do Executivo Federal esperam assinar ainda nesta quinta-feira um acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para receber o reajuste dos benefícios, auxílio alimentação, per capita da saúde complementar e assistência pré-escolar. A proposta foi formalizada no dia 10 de abril e o governo deu um prazo para as categorias discutirem em suas bases. A reunião desta quinta está marcada para as 16 horas na esplanada dos ministérios e a expectativa é que seja assinado o termo de compromisso da campanha salarial deste ano, o que viabiliza a publicação da portaria, reajustando os valores dos benefícios. Nesta última terça-feira, durante um café da manhã com jornalistas, o presidente Lula negou que haverá represálias para os servidores em greve, em meio a paralisações de funcionários do Banco Central, técnicos de universidades e agentes ambientais. 7h19, o Ministério da Saúde avança na estruturação dos hospitais federais. Boa notícia, quem nos traz é Breno Sonta. O Ministério da Saúde apresentou um plano de ações para a reconstrução e fortalecimento dos hospitais federais do Brasil. O objetivo é aperfeiçoar a assistência médica dos espaços com medidas a curto e longo prazo, com a visão descentralizada do Sistema Único de Saúde, o SUS. Em coletiva de imprensa nesta terça-feira, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, ressaltou a importância da parceria com os governos estaduais e as prefeituras, mas destacou que a pasta vai coordenar essa execução junto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ao Grupo Hospitalar Conceição e à Fiocruz. Um dos casos detalhados foi o do Rio de Janeiro. A ministra explicou a importância dos hospitais federais para a saúde da população do estado fluminense. Hospitais que hoje são os principais equipamentos para as ações de média e alta complexidade. Na alta complexidade com transplantes renais e de córnea, como é o caso do Hospital de Bom Sucesso. Uma área importante de oncologia pediátrica no Hospital da Lagoa. Uma tradição na área de queimados no Hospital de Andaraí, que hoje nós reforçamos com toda uma estrutura para oncologia. As ações fazem parte do primeiro mês de trabalho do Comitê Gestor, que integra o Ministério, e incluem medidas emergenciais e a articulação de parcerias institucionais. Nesta terça, a pasta comunicou a prorrogação dos trabalhos do comitê por mais 30 dias. Durante este primeiro mês, foi possível avançar em alguns aspectos, como destaca o secretário de Atenção Especializada, Adriano Massuda. Foram convocados mais de 1.000 profissionais para o preenchimento de 913 vagas. Em discussão, a construção de uma medida provisória para a prorrogação de 1.786 contratos temporários que vencem em maio. E está sendo realizado um dimensionamento emergencial para a abertura de serviços que estão em funcionamento não pleno em função da falta de profissionais. De acordo com o secretário, em 2023, a pasta identificou da gestão anterior o saldo de 593 leitos fechados, enfermarias e centros cirúrgicos interditados, desabastecimento de insumos e de medicamentos, equipamentos e infraestrutura sem manutenção, além de redução de mais de 1.600 servidores estatutários e um déficit de 7.000 profissionais. Ao identificar as falhas, o Ministério informa que realizou a reabertura de 300 leitos e a contratação de 294 profissionais, que resultaram no aumento anual de 22% na capacidade para internações hospitalares, bem como em alta de 10% nos atendimentos ambulatoriais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. Jornal Verde Vale. 7h22, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira, 25 de abril.
No próximo bloco, o leilão do Detran terá quase 2.000 veículos. Google passará a vetar anúncio político em buscas e também no YouTube após a regra eleitoral do TSE. E claro, espaço também para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí. Voltamos já trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h31. Agora estamos de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta quinta-feira, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, agentes da Polícia Federal cumpriram 4 mandados de prisão temporária e 7 de busca e apreensão em São Paulo e também em Guarulhos nesta quarta-feira, em uma operação contra o tráfico internacional de drogas. A quadrilha investigada trocava etiqueta de malas de passageiros para enviar entorpecentes ao exterior em voos procedentes a aeroportos brasileiros. Segundo a Polícia Federal, as 4 pessoas presas são funcionários de empresas que atuam no aeroporto de Guarulhos, na etiquetagem e movimentação de bagagens a partir do check-in. Uma mulher que foi vista entregando uma mala com drogas aos envolvidos também foi alvo da operação. Os mandados de busca envolvem outros funcionários suspeitos de integrarem a quadrilha e também um motorista de aplicativo. E o Google anunciou que atualizará suas políticas para deixar de permitir a veiculação de anúncios políticos no Brasil via Google Ads, o que inclui o YouTube. Resultados na busca e demais tipos de publicidade contratadas pela ferramenta da empresa. Em nota, a empresa diz que essa atualização acontecerá em maio, tendo em vista a entrada em vigor das resoluções eleitorais para este ano. Aprovada no final de fevereiro, a resolução do TSE, entre outras previsões, tornou obrigatória a existência de bibliotecas de anúncios de conteúdo político eleitoral pelas plataformas. Tal resolução prevê ainda que essa medida é de cumprimento permanente, inclusive em anos não eleitorais e período pré e pós-eleições. Além disso, também vedou que as empresas que comercializem qualquer tipo de impulsionamento de conteúdo disponibilizem esse serviço para veiculação de fato notoriamente inverídico ou gravemente descontextualizado que possa atingir a integridade do processo eleitoral. 7h33 e o concurso unificado que vai ser realizado aqui no país terá forte esquema de segurança. Quem traz os detalhes pra gente dessa matéria é Breno Zonta. Um forte esquema de segurança para a aplicação das provas do Concurso Público Nacional Unificado, o chamado Enem dos Concursos, que ocorre no domingo 5 de maio. Nesta semana, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou o uso da Força Nacional em 9 municípios de 5 estados. O objetivo é coibir tentativas de fraude desde os locais de impressão, armazenamento e aplicação do exame até a segurança dos dados dos participantes. O coordenador-geral de logística do concurso, Alexandre Retamal, revela que a organização aproveitou e reforçou o esquema de segurança utilizado no Enem. Por recomendação da Polícia Federal, nós, no dia da prova, vamos coletar a assinatura junto com o exame grafológico, que é uma frase de segurança, e as digitais de todos os participantes, de modo a que nós possamos, na sequência, confirmar se aquele participante que fez a prova é o mesmo portador do documento utilizado no ato da inscrição. Também será utilizado detectores de metais em todos os locais de aplicação, para que as pessoas não usem qualquer tipo de equipamento que possa ser fraudulento, e também detectores de pontos eletrônicos. Além disso, haverá uma prova de título e uma avaliação para comprovar se os diplomas de qualquer nível e as experiências profissionais apresentadas pelos aprovados são verdadeiras. Nesta quinta-feira, estará disponível no site gov.br, no sistema da Fundação Sesgran Rio, o cartão de confirmação do concurso com o endereço da prova dos candidatos. A orientação é conhecer o local antes para evitar atrasos. Por motivo de segurança, não vai ser permitido aos candidatos sair da prova portando os cadernos de prova e muito menos com anotações no
versus do cartão de confirmação. Ele só pode fazer anotações no cartão de resposta e nas folhas que vão ser fornecidas para fazer a redação, né? Então, não é permitido sair com anotações atrás do cartão de confirmação. Eles podem usar caneta preta, transparente. Como vai ser uma prova também aplicada em 2 turnos, eles têm o direito de levar a água, mas tem que ser em garrafa transparente, alimentação, desde que sejam embalagens lacradas. As provas serão aplicadas em 5.150 locais, como escolas e prédios públicos no país. O concurso será realizado em 2 turnos, iniciados às 9 horas da manhã e às 2:30 da tarde. No entanto, os portões fecham 30 minutos antes do início de cada turno e, por isso, é importante chegar cedo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h36 agora. E o Departamento Estadual de Trânsito de Goiás, o DETRAN, informou que vai leiloar 1.930 veículos na próxima segunda-feira. A partir de hoje, os interessados já podem visitar os carros e motos. A visitação vai até amanhã, sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 14 às 17 horas, no pátio do Grupo Leiro, onde estão expostos os veículos, na Avenida Militar, no Jardim Guanabara, em Goiânia, e em Anápolis, na Rua CPR-3, em Ludaia. Os itens a serem submetidos a leilão são sucatas aproveitáveis com motor inservível. O Detran Goiás informou que o leilão é destinado somente para pessoas jurídicas credenciadas no órgão ou no Detran de outros estados. O Detran informou ainda que os interessados devem estar atentos para não cair em golpes. Portanto, quem quiser participar do leilão deve consultar apenas as fontes oficiais, que são os sites do Detran e do Grupo Leilo, responsável pelo leilão. 7h38 e o Cora, complexo de tratamento de câncer que está sendo construído pelo governo goiano em Goiás, já está com mais de 50% das suas obras concluídas. Quem traz os detalhes do andamento dessa obra é Jaqueline Moura. Graça descobriu o câncer em 2002 e todos os meses sai de Lusiânia para fazer tratamento no Hospital Araújo Jorge, em Goiânia. Ela conta que é bem atendida na unidade, mas a superlotação já é visível. Ela ficou feliz em saber da construção do complexo oncológico de referência do estado de Goiás. Eu acho maravilhoso, porque eu também estou com uma irmã que está com câncer no pulmão. Então, é assim, é uma doença triste, né? E que precisa de mais atendimento, porque o que está aparecendo muita pessoa com esses casos, né? Então, quanto mais recursos tiver para nós, que depende do público, vai ser maravilhoso. O Cora tem exatamente esse objetivo: atender pessoas que precisam de tratamento oncológico, oferecendo total apoio para os pacientes. Serão 148 leitos, capacidade para atendimento ambulatorial, adulto e infantil, diagnósticos, salas de medicamentos, centros de reabilitação, quimioterapia, leitos de UTI e alojamentos de apoio às famílias. Igual nós mesmos, nós estamos esperando aqui para nós ir embora para nossa cidade. Se tivesse um alojamento aqui, nós não estaria aqui, nós estaria lá no alojamento. Vai ser 1000 vezes melhor então. O Cora foi lançado pelo governador Ronaldo Caiado em fevereiro do ano passado. A construção vai ocupar uma área de aproximadamente 45 mil metros quadrados. É o primeiro hospital destinado exclusivamente para o tratamento de câncer em Goiás. Um projeto com tecnologia de ponta e com o mesmo modelo do Hospital de Amor em Barretos. A construção já atingiu a marca de mais de 50% da execução do projeto. Neste momento, estão sendo implantadas rede de esgoto, tubulações de água fria e quente, piso e contrapiso, e as equipes também trabalham na construção de paredes, dutos, sistema de ar-condicionado e instalações elétricas. Nós estamos com execução da parte hidráulica, hidrossanitária, parte elétrica com os eletrodutos. Já pegamos uma nova etapa da obra que vai dar um destaque grande, que é o fechamento da parte externa com a película de vidro.
Já estamos fazendo as instalações dos trilhos e já com as películas, as placas, vocês podem observar isso aí. Parte interna nós já vamos iniciar nos próximos dias também. Então, assim, vai ser um avanço considerável visual. Logicamente, a obra está com um bom ritmo de obra. Vocês podem observar também a questão dos gases medicinais, as instalações elétricas, as instalações de combate a incêndio estão bem avançadas. Então, já na fase final de execução, de conclusão. Notícia boa para seu Ailton, que já faz tratamento de câncer há vários anos. Eu acho muito importante, porque tem que ter a pessoa preocupada com a doença, né? Somente essa doença super perigosa, né? Eu tô achando muito bom. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central.